Fala moçada, estamos aqui de novo, Biologia Mais, na segunda parte do sistema cardiovascular, tá? Vamos finalizar esse processo aqui. Falamos aí na primeira parte, para quem não viu, reveja, tá? A primeira parte, falamos então do coração, das suas cavidades cardíacas, tá? Das artérias coronárias, e aqui a gente vai falar um pouquinho do que é uma artéria, qual que é a diferença de artéria e de veia, tá? Então, artérias são vasos que levam sangue do coração para órgãos e tecidos. Então, sempre a artéria sai do coração. A artéria não está associada a carregar sangue arterial ou venoso, e sim levar sangue do coração para o corpo. Elas são de grande calibre e espessura e possuem fibras elásticas, justamente para suportar a pressão dos ventrículos ao bombear o sangue em direção às artérias. Se ela fosse muito fininha ou não tivesse capacidade de ser elástica, ela poderia se romper com essa alta pressão, tá? As artérias vão se ramificando em vasos menores, artérias musculares, arteríolas, tá? Até chegar a níveis de capilares, que é outra história, depois a gente vai ver. As principais artérias, tá? Todo mundo só conhece a aorta, né? Mas aqui eu vou dar outros exemplos para que vocês consigam escrever numa prova aberta, por exemplo. A aorta, que leva sangue do coração e se ramifica em várias outras artérias. As artérias pulmonares, que são as únicas, juntamente com a artéria umbilical, tá? Que leva sangue venoso. As artérias coronárias, que nós vimos na videoaula anterior, que, se obstruídas, podem provocar um infarto do miocárdio. As artérias carótidas, que levam sangue para o cérebro, tá? E as artérias subclávias, que levam sangue para os membros superiores, para os braços, certo? Tá aqui um esqueminha de uma artéria dividida em várias partes, né? A, B, C, D e E, mostrando como ela é espessa e como ela é composta. A letra A mostra o endotélio. O endotélio é a camada de células que está em contato direto com o sangue, certo? A letra B, chamada lâmina elástica interna, é uma das camadas elásticas que vai ajudar a suportar a pressão do sangue. A letra C, chamada de túnica média, que é basicamente células de colágeno e também células musculares, músculo liso, tá? A letra D é a lâmina elástica externa e a letra E vai ser o colágeno também, chamada a túnica adventícia, que fica por fora da artéria, tá? Se você juntar a letra A com a letra B, chamada de túnica íntima, certo? Que está mais em contato com o sangue. A letra C é a túnica média, a letra D com a letra E da túnica adventícia. Lembrando também que as artérias têm capacidade de contração porque elas possuem camada de músculo liso, certo? Já as veias também são vasos de grande calibre. Veia não é pequena não. A veia cava, por exemplo, é tão grande, tão espessa quanto a aorta, tá? Mas elas têm algumas diferenças. Veia é todo vaso que traz sangue ao coração. Ela chega trazendo sangue do corpo todo para o coração, em direção ao coração, tá? São formadas pela união de vasos menores, são as vênulas. Então depois a gente faz todo aquele caminho. Os capilares se juntam nas vênulas, veias maiores, tá? Depois as grandes vasos, como a veia cava, até chegar no átrio direito. São de grande calibre, mas possuem pouca elasticidade, porque não há praticamente pressão no interior das veias, tá? E elas não apresentam camada muscular lisa, elas não realizam a contração. As válvulas nas veias impedem o refluxo, porque o serviço de uma veia é muito difícil, ela tem que empurrar o sangue contra a gravidade. Tá? Então, nesse caso, a artéria, ser uma artéria é muito fácil. O coração te ajuda e você vai a favor da gravidade. Às vezes, não. Os músculos esqueléticos têm que se contrair, empurrando o sangue para cima, em direção ao coração, e as válvulas vão impedindo o refluxo. Se qualquer falha nessas válvulas, a veia pode criar uma barriga. E essa barriga também é conhecida como varizes. Tá? A varize pode ser genética ou por atividades que exercem da pessoa ficar em pé por muitas horas, certo? Os músculos esqueléticos auxiliam na condução do sangue pelas veias até o coração, como eu acabei de dizer. A gente pode comparar também que as panturrilhas, aquela famosa batata da perna, tá? Ela pode ser comparada ao nosso segundo coração. Porque o primeiro coração, você já sabe, vai empurrar sangue para o corpo inteiro, e a batata da perna, a panturrilha, vai empurrar o sangue em direção ao coração novamente, certo? Então aqui, ó, bem legal essa comparação. Do lado esquerdo aqui nós temos uma artéria, um vaso de grande espessura, de grande calibre, que mantém a sua
ao seu formato graças às camadas elásticas, tá? E aqui uma veia de grande calibre também, comparado a essa artéria, porém dá para perceber que ela é mais achatada, ela não mantém o seu formato somente quando há sangue passando por ali, porque ela não tem essa camada elástica que a artéria apresenta. Dentre as principais veias nós podemos destacar a veia cava, as veias pulmonares, tá? que trazem o sangue oxigenado dos pulmões, que nós vimos na videoaula de respiratório, as veias jugulares, que trazem sangue do cérebro, tá? Da cabeça, em direção à veia cava, as veias subclávias, que retiram o sangue dos braços, dos membros superiores, e a veia porta, que tem uma grande importância, porque é ela que pega os nutrientes do intestino e leva para o fígado. E é nesta veia porta que um dos parasitas, tá, chamado Schistosoma mansonis, se estabelece para sugar os nossos nutrientes. É o parasita da barriga d'água, não esqueça disso. Certo? Aqui um esqueminha mostrando os músculos esqueléticos se contraindo, espremendo a veia, fazendo com que o sangue suba. Quando o músculo relaxa, o sangue vai descer e as válvulas se fecham, trancando o retorno do sangue. Então ele vai subindo essa escadinha com muita calma até chegar no coração novamente. Tá? E os capilares? Capilares são vasos muito finos, o nome já diz, da espessura de um fio de cabelo. Aliás, eles são até menores que um fio de cabelo, são microscópicos. Um capilar sempre está conectado entre uma arteríola e uma vênula. Ele recebe sangue por uma arteríola, passa o sangue pelo capilar e devolve o sangue para uma vênula. Tá? São vasos finíssimos, microscópicos, que se ligam a uma arteríola e uma vênula, como eu já disse. Composto apenas de uma única camada de células endoteliais. Muito fino. Tá? Quando a gente olha no microscópio, você vê só uma camadinha de célula formando o capilar. Os capilares permitem que as células tenham acesso a nutrientes e oxigênio transportados pelo sangue. Por quê? Porque nos capilares a velocidade do fluxo sanguíneo é muito menor. Com o fluxo sanguíneo muito baixo, a pressão ali dentro vai acabar fazendo com que o oxigênio, os nutrientes, extravasem dos capilares, que tem paredes perfuradinhas, tá? Em direção às células. Então, os capilares nada mais do que banham os tecidos ao redor por onde eles se encontram. Tá? E depois de fazer esse papel, de banhar as células com nutrientes e oxigênio, eles têm um papel importante de recolher as excretas e o gás carbônico. Tá? Aqui um esqueminha bem didático, mostrando que o capilar vem chegando aqui, os vasos são muito fininhos, as hemácias passam enfileiradinhas, certo? A velocidade do sangue já é um pouquinho menor, dá tempo para o oxigênio para passar para as células, para os nutrientes atravessarem para a célula e também recolher aqui gás carbônico e as excretas. É neste momento que acontece uma hematose ao contrário. O sangue venoso o sangue arterial torna-se venoso, diferente do que acontece lá nos alvéolos pulmonares. Tá? Aqui um esqueminha, parece um pouco complicado, mas não é. A artéria, o sangue arterial está chegando. Tá? Aqui nós temos essa seta que representa a pressão do sangue e essa seta azul que representa a pressão osmótica, ou seja, a água do tecido querendo entrar no capilar e o líquido do sangue querendo sair do capilar. No começo do capilar, a pressão do sangue é maior. O oxigênio, os nutrientes extravasam e banham todos os tecidos ao redor dos capilares. Depois que essa pressão diminui, fica mais concentrado no interior do capilar do que fora. Então, a tendência é que o líquido retorne para os capilares, mas nem todo o líquido retorna. Cerca de 90% do líquido intersticial retorna para o capilar. 10% permanece, e esses 10% são recolhidos pelo sistema linfático, tá? Que depois vai devolver este líquido que extravasou dos capilares para o coração. Ok? Tudo bem isso aí? É desta forma, então, que as células conseguem ter acesso aos nutrientes transportados pelo sistema sanguíneo. Beleza? Bom, gente, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco está relacionado aos movimentos de contração e relaxamento do coração. Então, movimentos rítmicos pelos quais o coração bombeia o sangue. A sístole é o movimento de contração das cavidades, tanto o ventrículo quanto o átrio. A sístole expulsa o sangue do coração, enquanto que da cavidade, enquanto que a diástole é o relaxamento da musculatura. E toda vez que uma das cavidades está em diástole, ela vai se encher de sangue. Tá? Então, um macete bem fácil para você lembrar sístole e diástole é que a sístole é rápida e forte. Sístole, sístole. E a diástole ela é mais
relaxada, ela é mais tranquila. Diástole, sístole, diástole. Para você lembrar da contração das cavidades cardíacas, ok? Ó, o ciclo cardíaco ele é composto aqui da contração dos átrios, relaxamento dos ventrículos, contração dos ventrículos, relaxamento dos átrios. Isso dura cerca de 0,8 segundos. Sempre começa com a sístole atrial, enquanto o ventrículo está em diástole, certo? Os átrios e ventrículos vão se alternando, eles não podem realizar sístole ou diástole ao mesmo tempo. Quando os átrios estão em sístole, os ventrículos estão em diástole e vice-versa, tá? E com relação aos sons do batimento, quando você coloca a mão ao peito assim, ou coloca aquele aparelhinho chamado estetoscópio para escutar os batimentos cardíacos, você sempre escuta um tum-tum, né? Tum-tum, tum-tum, tum-tum do coração. E você sempre acha que aquele tum-tum é o barulho dos ventrículos batendo, mas na verdade não é isso. Não faz barulho algum o sangue circulando pelo coração. No máximo seria um fluxo de um líquido, tá, por um encanamento. Seria esse o som do sistema circulatório. Esse tum que a gente escuta, ó, tem um tum mais baixo, um som baixo, pouco audível. É quando o ventrículo se contrai. Quando o ventrículo se contrai, as válvulas atrioventriculares batem, elas se fecham para impedir que o sangue volte para o átrio. Então esse tum é o sangue batendo nas válvulas atrioventriculares tricúspide e bicúspide. O segundo som é o mais alto, mais audível, é quando o ventrículo relaxa. Quando o ventrículo relaxa, ele cria uma pressão que vai tentar puxar o sangue que foi para as artérias. O sangue que já está lá na artéria pulmonar, que já está lá na artéria aorta, ele tende a voltar para o ventrículo. E nessa volta, aquelas válvulas semilunares aórtica e pulmonar se fecham também, realizando um outro tum. Esse é mais fácil. Então seria tum-tum, 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 tum-tum. Seriam esses os batimentos do coração separados por cerca de 0,8 segundos, ok? Qualquer problema nesse som, por isso que é importante o cardiologista colocar o estetoscópio e ficar escutando os batimentos, qualquer probleminha nesse som pode ser um indício que a pessoa tem um sopro cardíaco, quando as válvulas estão meio que falhando, então isso é muito importante pesquisar e tomar cuidado a respeito disso, certo? Vamos recapitular aqui o caminho que o sangue faz do corpo e do coração. Separei aqui em cores para facilitar o nosso entendimento. O que está em azul é o sangue venoso e o que está em vermelho é o sangue arterial. Lembrando que o sangue venoso é rico em gás carbônico e o sangue arterial é rico em oxigênio. O sangue venoso chega pelas veias cava superior e inferior, átrio direito, passa pela tricúspide, ventrículo direito, sístole do ventrículo, artérias pulmonares, vai para os pulmões, hematose, olha que bonitinho ficou, hematose, azulzinho, vermelhinho, volta pelas veias pulmonares, tá? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta e de lá se ramifica para o corpo todo, certo? Assim, nós podemos dividir a nossa circulação em duas partes. A pequena circulação, que é coração, pulmões, coração. E a grande circulação, que é coração, órgãos e tecidos, ou seja, o corpo e o coração, tá? Tem outro esqueminha aqui, ó, olha lá, coração, pulmões e tecidos. Só para a gente relembrar, o sangue está no coração, ele vai sair do coração pela pequena circulação. Ó, coração, sangue venoso, pega carona nas artérias pulmonares, chega nos pulmões. Lá nos pulmões acontece a hematose, que é a oxigenação do sangue venoso em sangue arterial. O sangue agora arterial vai voltar para o coração pelas veias pulmonares. Então, olha só, artéria pulmonar leva sangue venoso, veia pulmonar leva sangue arterial. Nas veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, vai para a aorta pela grande circulação. Ó, sangue arterial, caminho, aorta, artérias menores, arteríolas, capilares. Os capilares liberam oxigênio e nutrientes para as células, tá? Volta o sangue venoso pelo caminho. Capilares, vênulas, veias maiores, veia cava e retorna ao coração. Beleza? Ótimo. E o controle da contração cardíaca, nós vimos que na aula de sistema respiratório, quem controlava a respiração era o bulbo raquidiano, e aqui também nós vamos ter isso aí. Só que
A origem do batimento cardíaco ela é miogênica, ou seja, o próprio músculo cardíaco que realiza o batimento. Tanto se uma pessoa tiver o seu coração retirado, ele ainda bate por alguns segundos ou minutos fora do coração, tá? Enquanto ele tiver oxigênio ali nas células, beleza? Essa estrutura é chamada de marca-passo ou nó sinoatrial, que são células modificadas que emitem um sinal elétrico para os átrios, certo? Esse nó sinoatrial está entre o átrio direito e a veia cava superior. Cada segundo, um sinal elétrico é emitido do nó sinoatrial e vai estimular a contração dos átrios, somente dos átrios, tá? Tem uma outra estrutura, chamada de nó atrioventricular, que fica bem entre o septo dos dois ventrículos, que vai captar esses sinais elétricos e vai distribuir por uma fiação chamada de feixe de His e fibras de Purkinje, tá, para os ventrículos. Por isso que o átrio sempre se contrai primeiro que os ventrículos, porque o sinal vem lá de cima do nó sinoatrial. Então, olha só, aqui nós temos o nó sinoatrial, envia os estímulos para os átrios, que se contrai. O nó atrioventricular capta essa informação, envia pelos feixes de His, fibras de Purkinje, que vão realizar a contração logo em seguida, tá? Lá no bulbo raquidiano também nós temos uma estrutura que é responsável pela respiração. O centro respiratório também está no mesmo local. A respiração e os batimentos cardíacos também podem ser controlados pelo bulbo raquidiano, tá? Que vai ter a função de acelerar e de diminuir os batimentos, certo? Mas quem origina a contração é o nó sinoatrial, beleza? Com relação à frequência cardíaca, normal, uma pessoa em repouso, é de 70 a 80 batimentos por minuto, tá? Quando a gente está dormindo, é de cerca de 30 a 50 batimentos por minuto. E quando nós estamos em um exercício físico, pode chegar a 180 ou mais batimentos por minuto. Tem que cuidar aí a frequência cardíaca de cada um durante o exercício, tá? Para evitar maiores problemas, beleza? Aqui, ó, durante a sístole do ventrículo, o sangue corre nas artérias em alta pressão e a artéria ela relaxa para suportar essa pressão. Quando o ventrículo entra em diástole, ao invés do sangue parar, a artéria que estava relaxada, ela volta ao seu calibre normal, ou seja, ela se contrai e continua empurrando o sangue em direção aos tecidos. Então, apesar do ventrículo se contrair e relaxar, o sangue sempre vai circulando com uma certa frequência e velocidade de 30 centímetros por minuto. Uma velocidade bem grande, em cerca de poucos minutos, ele vai dar a volta no nosso corpo todo. Beleza? Olha lá. O gráfico da pressão arterial, que também pode estar relacionado, pode cair em algum tipo de vestibular, mostrando aqui, ó, a pressão sistólica, que é a pressão de contração dos ventrículos, é aquela mais alta, que vai variar de 110 a 120 milímetros de mercúrio. Tá? E a pressão diastólica, quando o ventrículo relaxa, ou seja, quando a artéria se contrai, é de 70 a 80. Tá? Então, uma pessoa normal, quando vai aferir a pressão arterial, naquele aparelhinho lá chamado esfigmomamômetro, tem um nome complicado, né? Esfigmomamômetro de mercúrio, certo? A normal é 120 por 80 ou 12 por 8. Claro que se a pessoa tiver uma pressão alta, vai estar maior do que isso, mas é sempre bom cuidar. Tá? Homens geralmente tem 12 por 8, mulheres pode ter um pouquinho abaixo. Neste gráfico aqui nós vemos que a pressão aqui, ó, 12, 120 por 8, ela vai oscilando, tá? À medida que vai se afastando das artérias, ela vai caindo, 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 caindo e quase zero aqui embaixo. Tá? Então as letrinhas, coloquei uma legenda. Letra A corresponde à pressão dentro da aorta, um pouco maior do que 120. Tá? Letra B nas artérias. Quando você vai medir a pressão ali, coloca o aparelhinho no braço, é essa pressão aqui que você está pegando, não é da aorta não, da aorta é um pouquinho maior. Então 12 por 8 pressão normal. Das arteríolas, a letra C, ó, já vai caindo, porque ela vai se afastando do coração. Das veias, queda livre das veias, ó, pressão caindo. E às vezes está aqui, dos capilares do D, e das veias e do átrio, praticamente pressão nenhuma, o sangue já está chegando ali, tá com muita dificuldade. Tudo bem, gente? Olha só para terminar aqui, tem uma musiquinha tradicional que vai ajudar a gente a lembrar, tá? Tudo que está em azul está relacionado a sangue venoso, que está em vermelho relacionado ao sangue arterial. É aquela musiquinha tradicional Hilaria da Xuxa, tá? Modificada. Eu não sou muito bem, né? Não sei cantar muito bem, mas eu tenho certeza que você vai dando risada de mim aí, tá? Mas vai te ajudar para o vestibular. Mais ou menos assim.
tá na hora desse sangue circular do ventrículo direito pra artéria pulmonar. Pararara, do pulmão vai para uma veia que se chama pulmonar. Atriventrículo esquerdo pra aorta vai bombear, hilari, hilari, hilarie. Ar, 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 é o sangue venoso na artéria pulmonar, hilari, hilari, hilarie. Ar, 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 é o sangue arterial indo pra veia pulmonar, através da veia cava. Sangue pode retornar para o átrio direito, para tudo recomeçar. Tan, tan, tan. Hey! Tem que ter o rei no final, hein, gente? Bom, é isso, moçada. Obrigado pela atenção. Boa prova. Até a próxima.